Universitária Esportiva. Forte abraço para você e eu te espero amanhã aqui nas manhãs da FM Universitária. Tá lá. ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. INSS começa a pagar metade do 13º aposentados. Mercado eleva a projeção da inflação pela 7ª semana seguida. Nacional informa. O mercado financeiro elevou pela 7ª vez seguida a projeção para a inflação oficial deste ano, ao passar de 5,15% para 5,19%. De acordo com o Boletim Focus do Banco Central, a projeção para 2013 de 5,5% permanece há 9 semanas. Os analistas de mercado também reduziram a perspectiva para o crescimento da economia brasileira de 1,75% para 1,73%. Para 2013, a projeção do PIB, Produto Interno Bruto, foi mantida em 4% de crescimento. O IPC, Índice de Preços ao Consumidor, que mede a inflação da cidade de São Paulo, acelerou de 0,21% para 0,27% na terceira prévia de agosto. O resultado foi influenciado pela alta no preço dos alimentos, que passou de uma inflação de 0,37% na segunda parcial de agosto para 0,74% na terceira pesquisa mensal. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Os 3 depoimentos mais aguardados na CPI do Cachoeira, após o recesso parlamentar, estão marcados para esta semana. Um deles é o do dono da empreiteira Delta, Fernando Cavendish, como explica a Roberta Lopes. A empresa é suspeita de envolvimento no esquema criminoso atribuído a Carlinhos Cachoeira. A Delta tinha vários contratos com o governo federal, principalmente em obras do setor rodoviário. Na mesma semana será ouvido o ex-diretor do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura em Transporte, Luiz Antônio Pagô. Ele deixou o departamento depois de denúncias de irregularidades no órgão. Ele foi chamado à CPI depois de declarações de que havia deixado o DENIT por pressão do grupo de Cachoeira. Também está marcado o depoimento do empresário Adir Assad, dono das empresas JSM Terraplanagem e SP Terraplanagem. Elas são suspeitas de atuarem como laranjas e de terem sido beneficiadas com repasses de dinheiro público pela construtora Delta. Na última sexta-feira, a Polícia Federal entregou à CPI CDs, DVDs e Blu-rays contendo informações apreendidas pela PF durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão realizados em fevereiro. O material foi apreendido durante a Operação Monte Carlo da Polícia Federal, que desbaratou o esquema de jogos ilegais supostamente comandado por Carlinhos Cachoeira. De Brasília, Roberta Lopes. O INSS começa a pagar hoje a metade do 13º salário a aposentados e pensionistas. Os depósitos da folha de agosto são feitos inicialmente para os segurados que recebem até um salário mínimo e têm cartão com final 1, desconsiderando-se o dígito. O pagamento para quem ganha acima do mínimo começa no dia 3 de setembro. De acordo com a Previdência Social, serão contemplados com antecipação mais de 25 milhões e meio de beneficiários em todo o Brasil. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. FM Universitária 96,7. ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Todas as sextas, aqui na sua FM Universitária, você confere tudo que rola de melhor na cultura pop, quadrinhos, cinema e muita música. Programa Microfonia, toda sexta, 4 da tarde, aqui na FM Universitária 96,7.
programa Gira Poesia. Poesias, debates, entrevistas com quem faz a cultura girar pela cidade e muita música. Toda sexta-feira, às 3 da tarde, sua FM Universitária vai ser invadida por muita poesia, rebeldia e arte. Venha com permissão, produção, expressão, coletividade e liberdade curtir essa viagem junto com a gente, aqui na FM Universitária. Em Teresina, 11h05. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos novamente, segunda-feira, 27 de agosto, mais Universitária Esportiva. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. E no boletim esportivo de hoje, vamos falar dos resultados dos piauienses no Campeonato Brasileiro de Judô Sub-23. Os piauienses que foram competir lá em São Luís na Copa Nordeste de Ciclismo. Temos o resultado dos JUPs e também a Copa Teresina de Xadrez. E no Bola na Rede, Flávio Meirelles, comentando os jogos do final de semana, vai comentar sobre o campeão do Campeonato Piauiense Sub-18, sobre o jogo da Copa Piauí. Teve também comercial pela Série D, o comercial que venceu mais uma vez, última rodada, segunda vitória. E claro, todos os outros jogos do final de semana, Série A, B, C, D e os jogos pela Europa. Então, continue na sintonia que o Universitário Esportivo está no ar. Não importa não, se é pop, se é rock, se é samba, seja o que for. Se é pop, hop, reggae, se é jazz, pagode, o seu estilo aonde for. O importante é a qualidade. Altec, alta tecnologia em estúdio. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. E o judoca Antônio Fabrício conquistou a medalha de prata no Campeonato Brasileiro Sub-23 em Cuiabá. Fabrício já estava garantido na Seletiva Rio 2016 por ter conquistado o ouro no Brasileiro Sub-20 no final de semana passado. Os outros judocas piauienses, Stanley Torres terminou na 5ª colocação e Stael Torres foi eliminado ainda na primeira fase da competição. A gente tentou ver qual foi a posição do Joesley Brito, mas o site da CBJ hoje pela manhã está fora do ar, então nós não temos como saber qual foi a colocação do Joesley para a gente poder avaliar realmente como foi a participação piauiense nesse campeonato. No entanto, pela medalha de prata e pelo 5º lugar do Stanley Torres, nós já vemos uma evolução dentro do judô. Claro que em outros tempos nós teríamos bem mais participações e traríamos resultados bem mais positivos. E vamos continuar falando de piauiense e vamos falar da Copa Nordeste de Ciclismo. Que aconteceu nesse final de semana em São Luís e o Piauí ficou em 7º lugar no geral. Com 2 medalhas de ouro, 2 de prata e 2 de bronze, o estado foi o penúltimo à classificação geral. As 2 medalhas de ouro foram conquistadas por Lindomar Ferreira nas provas de circuito e contra o relógio no Master 35 a 39 anos. E ele ainda foi prata na prova de resistência Master também de 35 a 39 anos. A outra medalha de prata veio com Rodrigo Fernandes Lustosa na categoria Circuito Júnior, ficando apenas 1 minuto e 3 segundos do primeiro colocado. Os bronzes foram de Thiago Tarson da Silva na prova de resistência na categoria Juvenil e na prova contra o relógio na categoria Master 40 a 44 anos com Luciano Shoa. Ciclismo que vem crescendo muito aqui no Piauí e o engraçado é que os ciclistas aqui do Piauí, quem pratica o ciclismo e participa dessas competições, são sempre aliados a outros esportes, como rapel, tem até quem pratique canoagem por aí. O Luciano Shoa é um deles, ele que foi um dos primeiros a fazer rapel, principalmente lá na ponte Juscelino Kubitschek. Tá aí o ciclismo que está crescendo muito, a gente pode ver pelas ruas da cidade, principalmente depois da criação do pedal noturno, que as pessoas começaram a se interessar mais por andar de bicicleta pela cidade,
nem que seja só para passear. E o pedal noturno que está ganhando números, proporções impressionantes. Você passar na quinta-feira à noite na Frei Serafim, você vê as pistas tomadas de ciclistas, é uma coisa muito linda. E eles fazem realmente um circuito de 16 quilômetros, dependendo da quantidade de pessoas, até mais. De você sair da Frei Serafim até o Disseu e voltar para o mesmo ponto, ali perto do cruzamento com a Miguel Rosa. Já está na hora dos órgãos públicos darem atenção ao pessoal do pedal noturno e também dar proteção a eles. Eles precisam de uma proteção melhor e carros também de segurança para poder manter esse pessoal todo seguro, porque também serve como um lazer para a cidade, para os teresinenses. Então vamos ver se a prefeitura, se qualquer outro órgão público olha isso direitinho e dá uma força a mais, porque em várias outras capitais existe o mesmo projeto, esse mesmo projeto pedal noturno, e as prefeituras dão apoio. Aqui em Teresina a gente ainda não viu isso. E é também uma questão de educação no trânsito, até porque a maioria dos trabalhadores de Teresina vão de bicicleta, se deslocam de bicicleta, e nós vemos que é muito perigoso a forma como acontece o deslocamento desse pessoal. Não tem uma ciclovia adequada e os carros também não respeitam. Tem, né? Quando tem, os carros também não respeitam a distância mínima de 1,5 m do ciclista. Então, se o maior protege o menor, vamos continuar, vamos ver se a gente consegue manter essa distância e dar essa segurança para ambas as partes no trânsito. E ciclistas também não subam calçadas, porque calçada é lugar de pedestre, então também protejam os pedestres que estão andando pelas ruas. Lembrando que nessa competição a seleção piauiense de ciclismo foi com 19 integrantes e nós conseguimos 6 medalhas, sendo que muitos quintos lugares, nonos lugares, 10º lugares, vendo que teve também uma grande quantidade de desclassificações e desqualificações dentro das provas. Então o Piauí foi aí, está conseguindo se elevar dentro das categorias no Nordeste. Já é um importante passo, agora a gente vai em busca de medalhas em brasileiros de ciclismo. E vamos seguir, vamos falar de Fórmula Indy, porque ontem Rubens Barrichello conseguiu seu melhor resultado na Fórmula Indy ao terminar a etapa de Sonomama na 4ª colocação. A prova foi vencida por Ryan Briscoe. O pódio foi completo por Will Power, que liderou boa parte da corrida e terminou em segundo, e por Dário Franchitti em terceiro. Dentre os demais brasileiros, Hélio Castro Neves fez boa corrida de recuperação e acabou em sexto, enquanto Tony Canaan foi 10º. Faltando 21 voltas, Canaan sofreu com um problema em seu carro durante o pit stop e teve a sua prova prejudicada. Sebastian Bourdais e Joseph Newgarden se envolveram em acidente e provocaram a primeira bandeira amarela da prova. A interrupção veio em boa hora para os brasileiros. Barrichello alinhou em sexto, Castro Neves em nono e Canaan em 14º. No reinício, faltando 11 voltas para o fim, Rubinho foi bem e conseguiu assumir a 4ª colocação. No entanto, novo acidente voltou a causar bandeira amarela na prova. Na nova relargada, quando estavam apenas 9 voltas, Barrichello perdeu o contato com os 3 líderes, terminando em 4º lugar. Briscoe, que assumiu a liderança na parte final, administrou a vantagem e venceu a prova. A parte final da prova ainda foi boa para Castro Neves, que após cair para as últimas colocações por conta de punição, ainda conseguiu chegar em 6º lugar. O Barrichello e o Canaan sempre sofrendo com esses problemas da KV. Mais uma vez aí, agora dessa vez foi o Canaan que estava sofrendo. O Barrichello, que já tinha reclamado do carro, a gente já tinha comentado há algumas semanas no programa. E ontem nos sites já estavam afirmando que o presidente da KV não gostou muito dos comentários do Barrichello e não sabia se ia manter ele para a próxima temporada não. Mas lembrando que o Barrichello tem boas chances de sair da KV e ir para uma equipe melhor, que tenha um motor melhor, para que ele possa competir um pouquinho bem, que ele possa se sentir seguro com o carro. E aí tá a prova do que se o carro que o Barrichello tá pilotando tivesse uma boa estrutura, tivesse um bom motor e uma boa carenagem para que ele conseguisse levar, talvez ele não tivesse distanciado nessas 9 últimas voltas após a relargada na segunda bandeira amarela. Que esse é o principal problema, o carro não tem uma potência tão grande para chegar e fazer frente aos outros carros na Indy. O presidente da KV também já admitiu perder o Barrichello. Ninguém sabe se por uma questão dos comentários feitos ou por alguma coisa que o Barrichello já queira, que é a mudança de equipe. Então fica muito em suspenso essa questão. O certo é que o Barrichello teve uma excelente pilotagem,
a última melhor posição dele na Fórmula 1 foi 11º lugar. Ele já conseguiu aí um 4º lugar. Tá vindo nas corridas muito melhor que o próprio companheiro de equipe, o Tony Kanaan. E que para a próxima temporada a própria KV já admite só ter dinheiro suficiente para manter um piloto. E esse piloto seria justamente o Tony Kanaan. E lembrando que o Barrichello está ainda no primeiro ano de competição pela Fórmula Indy. Então com certeza ele pode crescer muito nessa categoria e vamos continuar torcendo para que ele vá muito bem. Vamos falar agora de basquete. O Washington Mystics, time da WNBA, a Liga Profissional Americana de Basquete Feminino, anunciou a contratação de Isiane. O time marcará o retorno da ala armadora às quadras após a sua dispensa da seleção brasileira às vésperas da Olimpíada de Londres. Isiane chega para disputar sua 9ª temporada na WNBA. Atuando na competição, a brasileira acumula médias de 10 pontos, 2,1 rebotes e 1,8 assistências em 22,9 minutos por exibição. A ala armadora reforça o Washington na segunda metade do campeonato, já que na primeira estava servindo a seleção brasileira. Até aqui, a equipe de Washington venceu 5 das 23 partidas que fez e ocupa a 6ª e última colocação na Conferência Leste. Aí a Isiane, que com certeza é sempre um melhor destaque na WNBA do que nas suas participações pela seleção brasileira, né? Não consegue ser menos polêmica na WNBA do que na seleção brasileira. Até porque lá as regras são muito mais rígidas do que aqui. Aqui ela teria foi só cortada, não pagou nenhuma multa. Lá não, além de ser cortada, ela pagaria multa e ainda ficaria suspensa por jogos caso ela fosse contratada por um outro time, já que se tivesse acontecido lá o que aconteceu dentro da seleção brasileira, ela seria sumariamente tirada do time, né? E vamos continuar falando de brasileiros no basquete, porque Marcelinho Huertas embarcou ontem para a Espanha, onde vai se reapresentar no Barcelona para fazer a pré-temporada com o time que é o atual campeão da Liga ACB. O armador e os demais jogadores que estiveram nos Jogos Olímpicos de Londres vão passar por exames médicos para verificar as condições físicas dos atletas. A estreia na Liga ACB será no dia 30 de setembro, diante do Valladolid, em seus domínios. Pela Euroleague, o Barcelona começa sua jornada contra o Bruce Basket no dia 12 de outubro. E vamos sair das quadras e vamos para as pistas do atletismo. E a atleta brasileira Fabiana Müller, sempre ela, que vem de uma frustrada campanha nos Jogos Olímpicos de Londres, competiu mais uma vez. Após um ouro em uma competição na Áustria, voltou a somar apenas mais um bronze no salto com vara pela Liga de Diamante em Birmingham, na Inglaterra. Müller não conseguiu passar de 4,42 metros, muito abaixo das suas melhores marcas na carreira. Lembrando que seu recorde pessoal é de 4,85 metros. Müller está numa fase incrível. A medalha de ouro foi da campeã olímpica Jennifer Su, dos Estados Unidos, com 4,65 metros, seguida por Yarisley Silva, de Cuba, com 4,65 metros. A saltadora brasileira acertou a primeira tentativa com o sarrafo a 4,42 metros, mas falhou nas 3 chances que teve com o sarrafo a 4,57 metros. Com esse resultado, a cubana Yarisley empatou com Müller na liderança da Liga Diamante com 10 pontos. A final da série de etapas acontece no dia 7 de setembro em Bruxelas e a brasileira luta pelo seu segundo título, já que se sagrou campeã em 2010. Na última segunda-feira, a campeã mundial do salto com vara conquistou a medalha de ouro no Gulf Games em Linz, na Áustria, com 4,65 metros. Poucos dias antes, em Estocolmo, ela ficou com a medalha de bronze ao saltar 4,55 metros. Müller teve problemas nos Jogos de Londres por causa do vento e sequer passou a final do salto com vara. Ela reclamou justamente do vento e não conseguiu encaixar suas tentativas, mais uma vez vendo o sonho de uma medalha olímpica ser adiado. O vento está atrapalhando ela em tudo. Keila Costa, que também não foi bem em Londres, foi a 6ª colocada na disputa do salto triplo com 13,84. A ucraniana Olha Saladuka venceu com 14,40 metros. A situação para os brasileiros no atletismo está ficando complicada e essa Olimpíada aí de Londres veio assim para abrir tudo que a gente não conseguia ver, que estava sendo mascarado pelos antigos bons resultados e pelo favoritismo que havia no nome desses grandes atletas que nós temos e que são. Falando em Olimpíadas, lembrando que quarta-feira começa as Paralimpíadas de Londres. E vamos seguir ainda falando de atletismo. Porque sem as estrelas Usain Bolt e Johan Blake,
coube a outro jamaicano o domínio dos 200 metros rasos na Liga Diamante em Birmingham, no Reino Unido, ontem. Nico Ashmida liderou a prova com um tempo de 20 segundos e 12 centésimos, contra 20 segundos e 21 centésimos do americano Tyson Gay, quarto nos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Londres. Wallace Spearman, dos Estados Unidos, foi o terceiro com um tempo de 20 segundos e 23 centésimos. Com o resultado, o jamaicano fica na segunda colocação no geral do torneio anual, enquanto Spearman é o terceiro e Gay apenas o sexto. O líder dos 200 metros é o holandês Tjurand Martina, quarto na prova desse domingo. Nos 400 metros rasos, o vencedor foi o americano Angelo Taylor, que terminou em 44 segundos e 93 centésimos, seguido por Lugelin Santos, da República Dominicana, e Jonathan Burlet, da Bélgica, que registraram 44 segundos e 96 centésimos e 45 segundos e 15 centésimos. O etíope Mekonnen Gremeblin foi o grande ganhador dos 1.500 metros, restando tempo de 3 minutos 34 segundos e 80 centésimos. A segunda colocação foi de Nixon Shepsburg, do Quênia, que terminou a prova com 3 minutos 35 segundos e 9 centésimos, seguido pelo compatriota James Magut, com 3 minutos 35 segundos e 74 centésimos. Mufará ouro nos 5.000 metros e 10.000 metros nos Jogos Olímpicos, não decepcionou a torcida e venceu na prova de 2 milhas, marcando o tempo de 8 minutos 27 segundos e 24 centésimos. E o italiano Daniele Meucci, com 8 minutos 28 segundos e 28 centésimos, e o americano Gerrit Hert, com 8 minutos, 29 segundos e 43, ficaram na segunda e terceira colocação, respectivamente. Nas provas femininas, a americana Carmelita Jeter, prata em Londres, superou a jamaicana campeã olímpica Shelly-Ann Fraser-Pryce nos 100 metros rasos. Jeter terminou a prova em 10 segundos e 81 centésimos contra 10 segundos e 90 centésimos da rival. Alexandre Anderson, também dos Estados Unidos, foi a terceira colocada com 11 segundos e 22 centésimos. Já a russa Maria Savinova manteve o domínio após o ouro na Olimpíada e venceu os 800 metros rasos, fazendo a marca de 2 minutos e 40 centésimos, seguida pela queniana Pamela Gelimo com 2 minutos, 1 segundos e 43 centésimos, e a britânica Marilyn Okoro com 2 minutos, 1 segundo e 96 centésimos. Nos 3.000 metros, as atletas quenianas não deram chance para as rivais, ficando nas 3 primeiras colocações. Mercy Cherono foi a primeira com 8 minutos, 41 segundos e 21 centésimos, acompanhada por Vivian Cheriot com 8 minutos, 41 segundos e 22 centésimos e Sally Kipyego com 8 minutos, 42 segundos e 74 centésimos. As quenianas, essas, principalmente a Vivian Cheriot, que é muito conhecida do público brasileiro nas meias maratonas, tanto do Rio quanto de São Paulo, está sempre figurando nas primeiras colocações no pódio. Então aí os brasileiros não tiveram nenhuma representatividade nas provas do atletismo, nem nas curtas distâncias, nem nos 3.000, 5.000 e 10.000 metros. Vamos ver como é que vai ficar essa situação para a próxima etapa da Liga Diamante, que já está chegando ao seu final. Dia 7 de setembro é a última etapa em Bruxelas, a última chance da Fabiana Müller conseguir os pontos para defender seu título do ano passado, de 2010, e ver se essa maré de azar passa por ela sem mais danos à carreira dela. E vamos seguir, vamos falar de handball. O time masculino de handball do Metodista São Bernardo vai fazer a sua estreia no Super Globo 2012, hoje contra o Zamalek do Egito. A competição representa o Mundial de Clubes de Handball, competição que reúne os melhores times dos 5 continentes. O torneio será realizado em Doha, no Catar, e a partida do time brasileiro está marcada para as 9 horas de Brasília. Confiantes, os jogadores realizaram o último treino antes da estreia ontem, sob o comando do técnico José Ronaldo. Na sequência da competição, o time do ABC Paulista terá o Atlético de Madrid, da Espanha, e o time local é o Jais. O Metodista, que é a melhor equipe do Brasil, sempre, tanto no feminino quanto no masculino, continua dominando a Copa do Brasil e também, claro, o Campeonato Paulista. Vamos ver se os meninos conseguem ir bem na competição. Pode ser um pouquinho complicado, mas vamos acreditar um pouquinho, ver se eles conseguem se sair bem. Vendo pelo retrospecto dos times de handball que já saíram daqui para representar o Brasil, vamos muito bem. A exemplo disso, claro, nós temos muito vivo o Kaique Balduino, que foi foi oitavo no Mundial, foi representar o Brasil no Canadá e voltou aí com um belíssimo caixa de experiência e está indo agora competir em João Pessoa no
já foram, enfim. Eles competiram no Mundial Cadete em João Pessoa e logo mais a gente traz todas as novidades desse campeonato do Kaique Balduino para vocês. E vamos falar de natação, porque o troféu José Finkel terminou no sábado em São Paulo, na piscina do SESI, com o título para o Minas Tênis Clube. 10 atletas com índice para o Mundial em piscina curta em Istambul, na Turquia, e com a única derrota de César Cielo na competição. Nos 50 metros borboleta, prova em que é o atual campeão mundial em piscina longa, Cielo foi superado pelo seu companheiro de equipe no Flamengo, Nicolas Santos. Cielo marcou 22 segundos e 40 centésimos contra 22 segundos e 22 centésimos de Nicolas. Com o resultado, os dois atingiram o índice na prova para o Mundial, que vai ser disputado na Turquia em dezembro desse ano. O troféu José Finkel foi seletiva para o torneio e 10 atletas até o momento estão classificados. A próxima e última seletiva vai acontecer também em dezembro em 2 competições simultâneas, no Campeonato Brasileiro Sênior e no Torneio Open, em Guaratinguetá, em São Paulo. O encerramento do troféu também ficou marcado pela disputa acirrada entre Flamengo e Minas Tênis Clube pelo título da competição. A entidade do Rio de Janeiro chegou a liderar a pontuação, mas viu Minas virar durante o dia. Os mineiros fizeram 2.333,5 pontos contra 2.314,5 do Flamengo. Os atletas classificados para o Mundial em piscina curta de 25 metros em Istambul, na Turquia, foram os seguintes: César Cielo, Thiago Pereira, Felipe França, Caio Márcio de Almeida, Felipe Lima, Guilherme Guido, Daniel Ozerchovski, Nicolas Santos e Henrique Rodrigo são os atletas masculinos, e entre as mulheres apenas Etienne Medeiros tem vaga. César Cielo, que parece que não anda muito bem com a piscina nos 50 metros, né? Em Londres não foi bem, mais uma vez fez um tempo muito acima do que ele sempre faz. Ele que está acostumado com 21 segundos e 29 centésimos, fez 22 segundos, está precisando entrar em forma de novo com os 50 metros. Mas aí a gente tem que vamos colocar também o cansaço, a rotina de treinos. Há muito tempo eles não têm férias, o desgaste é gigantesco e a gente vendo por esse lado o índice no José Finkel é bem mais flexível até para você poder ir para o Mundial na Turquia. Ficou numa boa situação. Claro, para ele não, porque ele gostaria de manter a hegemonia dentro do país dele, de ser o campeão com os 50 metros, mas a gente vê que a gente ainda se perde muito tempo na virada, já que é piscina curta, e também isso conta um pouquinho para esse acréscimo no tempo. E vamos agora falar do Rally dos Sertões, a especial dos 20 anos do Rally dos Sertões, que foi a etapa entre Bom Jesus e Petrolina. Não teve nenhuma surpresa na liderança do trecho de 627 quilômetros, dos quais 335 eram cronometrados ontem. O francês Stéphane Peterhausen foi o primeiro a chegar com seu navegador Jean-Paul Cottret. A dupla segue firme na liderança e próxima do título. Foi o terceiro dia consecutivo que a dupla francesa terminou a etapa na frente. No entanto, eles não foram os únicos a repetirem o resultado. O piloto cearense Hamburgo Ximenes e o navegador potiguar Flávio França também repetiram a segunda colocação pela terceira vez seguida. O francês lidera com vantagem de 24 minutos e 30 segundos para os segundos colocados, Guilherme Spinelli e Joseph Hadar, terceiros colocados nessa oitava etapa do Rally dos Sertões. E na categoria de caminhões, o trio do Ford F4000, Carlos Policarpo, Rômulo Secomandi e Davi Fonseca venceu pelo segundo dia consecutivo na oitava etapa, que representou a especial dos 20 anos, com tempo de 3 horas, 38 minutos e 59 segundos. O trecho de 223 quilômetros cronometrados. Eles são os líderes da competição. O segundo colocado do trecho foi o caminhão comandado por Amable Baraza, César Bottas e Rafael Bettoni. E na categoria de motos, o piloto da Honda, Felipe Zanol, mais uma vez mostrou sua superioridade no Rally dos Sertões e venceu a oitava etapa. Ele terminou com um tempo de 4 horas, 27 minutos e 40 segundos e ficou ainda mais próximo do título da competição. O dia foi muito bom para os pilotos da Honda, que também ocuparam a segunda e a terceira colocação na etapa, com Nielsen Bueno e Dário Júlio, respectivamente. Foram 335 quilômetros de trechos cronometrados e 229 quilômetros de deslocamento. O próximo desafio vai ser rumo a Iguatu, no estado do Ceará, trecho válido pela 9ª etapa, que vai ter 560 quilômetros, dos quais 143 vão ser de especiais. E passando do Rally dos Sertões, a gente vai para os gramados do rugby.
Jogando em casa, a Argentina foi histórica e conseguiu um empate com a poderosa África do Sul. Se na semana passada os Springboks conseguiram vencer, utilizando o fator casa, os Pumas não fizeram por menos e conseguiram 16-16 logo na segunda rodada, na primeira vez disputando o Rugby Championship. Ao longo da história, eram 14 jogos e 14 vitórias dos sul-africanos. Com esse retrospecto, os argentinos entraram em campo em Mendonça, no estádio Malvinas Argentinas, dispostos a reverter o quadro e por grande parte da partida conseguiram. O empate veio perto do final do jogo e, de um modo geral, os Pumas poderiam ter vencido. A África do Sul não conseguia acompanhar o ritmo imposto pelos argentinos e esteve muito perto de sofrer mais tries. Mesmo assim, valorizou as poucas posses de bola que teve e converteu um penal. Os Pumas responderam e Martim Rodrigues encaixou mais 3 pontos para finalizar o primeiro tempo em 13-3. O segundo tempo foi diferente, a África do Sul conseguiu se organizar melhor, manteve mais posse de bola no campo ofensivo e através de um penal reduziu a diferença para 7 pontos. Final de jogo empatado. O gosto de derrota ficou para os donos da casa, que foram melhores ao longo da partida. De qualquer forma, os Pumas mostraram que realmente são muito fortes em casa e definitivamente provaram por que chegaram no Rugby Championship. A tabela de classificação após 2 rodadas tem a Nova Zelândia em primeiro com 8 pontos, seguido pela África do Sul com 6. Em terceiro vem a Argentina com 2 pontos e em quarto e último a Austrália sem nenhum ponto marcado. A próxima rodada acontece no dia 8 de setembro. Os Pumas vão para a Nova Zelândia enfrentar os All Blacks, enquanto os Bucks viajam para a Austrália, onde encaram os Wallabies. E só relembrando, vendo aqui o placar de Nova Zelândia e Austrália, foi 22-0, uma verdadeira lavada aí para os All Blacks. E vamos falar agora de Jupes, porque tivemos final de semana cheio de jogos e já temos times classificados para os Jogos Universitários Brasileiros. Nesse final de semana recheado pelos Jogos Universitários Piauienses. E o handebol piauiense já tem seus representantes para as disputas do Jubes 2012 em Foz do Iguaçu em outubro. As equipes da CRISFAP no feminino e do UFP Teresina no masculino garantiram vaga na competição nacional após derrotarem seus adversários ontem. As 2 equipes começaram a se organizar para representar bem o Piauí. Pela chave feminina da competição, a equipe do CRISFAP de Piripiri venceu o time do Ceute, mesmo jogando em casa. As meninas de Piripiri fizeram uma ótima partida, aproveitando bem os erros do Ceute, garantindo a vitória pelo placar de 26-19. Vai ser a primeira vez que a equipe de handebol feminino do interior do estado vai representar o Piauí em competição nacional universitária. No masculino, apesar do equilíbrio entre as equipes do UFP Teresina e CRISFAP de Piripiri, mais uma vez prevaleceu a experiência da equipe da Federal. A partida foi bastante disputada, com as 2 equipes jogando sempre no ataque. As defesas tiveram bastante trabalho. No final, a equipe do UFP aproveitou melhores oportunidades e venceu a partida pelo placar de 32-24, garantindo a classificação para a fase nacional. A CRISFAP que está sempre mostrando esse bom desempenho das equipes de handebol em campeonatos que acontecem tanto agora no Piauí, muito forte. Na última competição que a gente teve também foi muito acirrado. Ficou em segundo lugar, perdeu por poucos pontos da Ceute, que ganhou a competição e foi disputar o nacional fora do estado. Tá aí a CRISFAP, que vai ser um bom representante piauiense nesses Jubes. E falar também do time da UFP de handebol, que também é um bom time, os meninos jogam muito bem. Vamos ver o que a gente pode esperar nesses jogos universitários. Vamos falar também de futsal, porque foram definidos ontem no ginásio do IFP os semifinalistas do futsal masculino nos jogos universitários. Destaque para a equipe da Faculdade Ceute, que garantiu a classificação com 100% de aproveitamento na fase de classificação. 3 partidas foram realizadas. No primeiro jogo, as equipes da UFP de Teresina e da UFP de Parnaíba se enfrentaram no Clássico das Federais. Melhor para o time de Parnaíba, que mais uma vez fez uma excelente partida e conquistou a vitória, garantindo classificação para as semifinais da competição com placar de 3-0. Em seguida jogaram Ceute e o UESP do Pirajá. Melhor equipe da primeira fase, o time do Ceute não teve dificuldades para superar o adversário. Com o domínio total da partida, a equipe aplicou mais uma goleada, 8-1.
Na terceira partida jogaram RSA de Picos e a UESP de Teresina. A partida começou com o domínio da equipe de Picos, que desperdiçou várias oportunidades, inclusive 2 tiros livres. Recuado, a equipe da UESP aproveitou uma falha na marcação do adversário e abriu o placar com Caio no final do primeiro tempo. Na segunda etapa, a partida ficou equilibrada com as duas equipes no ataque. As chances foram surgindo e a equipe da UESP aproveitou os erros do adversário e aumentou o placar, garantindo a vitória pelo placar de 5-0. A semifinal da competição está marcada para dia 31, sexta-feira, com jogos em local ainda a ser divulgado pela FAEP. Com os resultados, o grupo A terminou com o IFP em primeiro lugar e a UFP de Parnaíba em segundo. No grupo B, CEUT na primeira colocação e o UESP do Pirajá em segundo. E hoje começa a partir das 20 horas no ginásio do IFP as disputas do voleibol masculino. UESP, Teresina, CEUT e Faculdade Santo Agostinho disputam quem vai ser o representante do Piauí nas Olimpíadas Universitárias. As partidas prometem ser equilibradas, já que todas as equipes se reforçaram para a competição. Na partida de abertura da modalidade, o duelo vai ser entre CEUT e FSA, estreantes na competição. As duas equipes vão tentar desbancar a equipe da UESP, atual campeã da competição. E é isso, vamos falar também de xadrez, porque começaram já as inscrições para o Campeonato Teresinense de Xadrez. Podem participar da competição todos os jogadores cadastrados na Confederação Brasileira de Xadrez, residentes ou não no Piauí. A taxa de inscrição vai até o dia 15 de setembro, é de R$20 para os sócios em dia com a Confederação e de R$40 para os outros enxadristas. O evento acontece de 21 a 30 de setembro. Você pode obter mais informações pelo site www.fpx.org.br. Repetindo, www.fpx.org.br. A Federação Piauiense de Xadrez fica localizada na Avenida Dom Severino, número 1480, no segundo andar. Então tá aí, quem está interessado no Campeonato de Xadrez pode entrar em contato com a Federação. E é isso, Universitária Esportiva volta já. Próxima sexta, no feriadão, no 7 de setembro, vai rolar o show da Independência no Quintal Rock Bar, com as bandas Batuque Elétrico, lançando seu novo CD Boa Nova. Agora não se fala nada. Relicário, cantando os sucessos de Cássia Eller. Sabe, eu ainda sou uma garotinha. E a estreia da banda Ato Sóbrio. É sexta no feriado do 7 de setembro, show da Independência no Quintal Rock Bar. Let's Mix! Apoio ao Tech Studio e FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na rede. E vamos com ele, Flávio Meirelles, no Bola na Rede, pra gente saber o que foi que aconteceu de mais emocionante e de não tão emocionante assim nas rodadas do futebol nesse final de semana. Bom dia, Flávio. Bom dia, Emanuele Messi Madeira. Bom dia, Neila do Rego Monteiro. Pois é, nós tivemos um final de semana de muito futebol para essas bandas de cá do Brasil. No sábado nós tivemos a esperada final do Campeonato Piauiense Sub-18, que definiria o representante piauiense na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é a competição mais tradicional entre as competições brasileiras de categoria de base, envolvendo garotos. E confirmando o seu favoritismo, Barras goleou, atropelou, passou por cima sem dó nem piedade do Alto Esporte, uma goleada por 5-0. Para você entender o tamanho do favoritismo do Barras para essa final, o time ao longo do campeonato fez 12 partidas. Venceu 10 dessas 12. A única derrota da equipe foi na primeira rodada. Perdeu pro Luiz Corrêa e depois teve um empate e 10 vitórias. Contra o próprio Alto Esporte já havia jogado nessa penúltima fase da competição e havia goleado justamente por 5-0. E só para ter mais um pouquinho de noção do que era esse time do Barras no Campeonato Piauiense Sub-18, em 12 partidas antes da final o time havia marcado 40 gols e havia sofrido apenas 7. Ou seja, um time muito forte, muito acima dos demais, embora o Alto Esporte também tenha tido uma grande campanha. Em 14 jogos foram 10 vitórias e 4 derrotas. Mas para essa decisão, o Barras mostrou que a campanha feita ao longo do campeonato não foi muito à toa. O time contando com alguns jogadores piauienses, muitos jogadores do interior do Ceará também, e passou como quis pelo Alto Esporte. O destaque especial na final
para o Dindé, volante, camisa 8 do Barras, muito bom jogador, olho nesse moleque. Lucas Kelvin, lateral esquerdo, que participou de praticamente todos os gols do Barras na vitória sobre o Alto Esporte. O Luiz Henrique, atacante, que se movimentou demais. E principalmente o Bruno, meio atacante, que marcou 2 gols na final. E inclusive chegou à artilharia da competição antes da partida decisiva. Ele tinha 9 gols, estava 1 gol atrás de João Vitor e Robinho, o João Vitor do Flamengo e o Robinho do Craque, eram os artilheiros da competição. Com os 2 gols ele chegou a 11 e fechou aí o campeonato na artilharia da competição. Agora o campeonato sub-18, muita gente perdeu o bom nível das partidas porque simplesmente o estádio só tinham os pais dos garotos e até mesmo pouquíssimos jornalistas cobrindo as partidas. No entanto, muita gente boa para ser revelada e para reforçar esse time do Barras aí também já vem dos outros times. Será que quem é que pode figurar aí pelo time do Barras para reforçar na Copa São Paulo Júnior? Olha, a base do time deverá ser essa. Por quê? Porque o estatuto da Copa São Paulo, o regulamento da Copa São Paulo prevê que para disputar a Copa São Paulo o jogador tem que ter vínculo com o clube até o final de setembro. Só pode chegar gente nova até o final de setembro para esse time do Barras. E mais do que representar o Piauí, o futebol piauiense nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2013, essa vitória, esse bom desempenho do Barras dá um alento para que o time profissional volte a disputar o campeonato piauiense profissional do próximo ano. Algo que o Paulo Afonso, presidente do Barras, já garantiu, assegurou que o Bafo volta no ano que vem com força total. Mas o Barras ia jogar esse campeonato piauiense 2012 e na última hora simplesmente desistiu. Exatamente, questão de problema de verba, o maior patrocinador da equipe do Barras, do clube do Barras, é a prefeitura, e em ano político fica tudo bem mais complicado. A gente vê inclusive o que está acontecendo com o Parnaíba aí, prestes a completar 3 meses de salário. Ainda não são 3 meses fechados, mas tão logo finalize o mês, segundo o gerente de futebol do Parnaíba, o Batista Filho, que conversou comigo, tão logo finalize o mês, você aí completa os 3 meses de salário atrasado no Tubarão. Flávio Barras, que está indo pela primeira vez para a Copa São Paulo Júnior de futebol. Será que ele vai conseguir ter esse bom desempenho na competição nacional? Eu estava refletindo sobre isso, Neila. Nós temos uma grande referência para desempenho de times piauienses. Em 2011, ano passado, o Fluminense fez a melhor campanha de um time piauiense na Copa São Paulo. Não passou para a segunda fase por conta de saldo de gols, porque classificar-se na segunda colocação na Copa São Paulo é muito complicado. Ele tinha o mesmo tanto de pontos de 4 outras equipes e tinha um saldo inferior. Enfim, ficou de fora, mas venceu 2 partidas, ganhou 1, teve um ataque muito bom e revelou alguns bons jogadores. O Barras, eu acredito que esse time do Barras é melhor do que aquele time do Fluminense. Ou seja, com a chegada de alguns dos próprios destaques do Sub-18 que não tenham sido do Barras, o time pode fazer um time mais forte e um time com um resultado ainda melhor do que o Fluminense teve em 2011. E vamos falar agora então de Série D, porque ontem teve Comercial em campo em Tocantins e teve mais uma vitória. E quando estava ficando bom, acabou o campeonato. Justamente o Comercial jogou no estádio Leôncio Miranda em Araguaína, enfrentou o Araguaína, o Touro do Norte tocantinense, e venceu por 2-0, gols do zagueiro Alisson e do meio-campista Léo Carioca. Com o resultado, o Comercial chegou a 8 pontos e ratificou a 3ª colocação do campeonato. Como a Manu falou, quando estava ficando bom, acabou. A impressão que fica é que o time demorou muito a reagir na competição. Os 3 melhores jogos do Comercial na competição foram justamente os 3 jogos nos quais o clube já sabia que estava desclassificado. Então, se tivesse jogado com a mesma garra, com a mesma vontade que jogou primeiro contra o Sampaio Corrêa, que apesar de ter perdido, o Comercial fez um bom jogo. Depois aquele jogo contra o Santos aqui na quarta-feira, o time jogou muito bem. E vencer fora de casa, embora o Araguaína tenha perdido aí as 20 últimas partidas em competições nacionais que disputou desde 2010, foi um grande feito para o Comercial. Mas demorou muito a reagir. Teve problemas com salários, teve problemas com saída de jogadores, teve mudança de técnico, teve uma porção de coisas. Teve chegada em cima da hora, almoço em horário indevido. Teve voo perdido ao longo da campanha, enfim. Mas o time ainda pensa numa possível classificação. Aí eu vou te explicar
por que ele pensa numa possível classificação. Porque o Santos, a diretoria do Santos, o Amapaense, que o Comercial venceu aqui na última quarta-feira, entrou com uma representação junto à CBF, junto ao STJD, questionando a escalação do Nonato, atacante do misto, ao longo aí dessa Série D. Por quê? Porque o Nonato, há uma regra da FIFA que estabelece o máximo de 3 transferências, 3 times para um jogador durante um ano. O Nonato jogou em 3 times ao longo do ano. Mas o que aí de diferente, que o Santos perderá a causa e assim o Comercial não passará de fase? 2 dessas transferências, 2 desses times que o Nonato jogou foram no mesmo estado, ou seja, se são da mesma federação, ele não conta como transferência porque não muda de federação. Ou seja, é muito provável, a menos que eles achem uma brecha aí que os especialistas não estão achando, que o misto perca e já se falou em 12, já se falou em 24 pontos, enfim, que o misto perca pontos, porque caso o misto, que for o segundo colocado com 12 pontos, perca os seus pontos na competição, o Comercial, que é o terceiro colocado, assume aí essa vaga para disputar a segunda fase da competição. Mas é muito difícil, é bom não criar expectativas muito grandes, porque levando ao pé da letra a legislação nesse sentido, o Comercial deve mesmo ficar em terceiro, porque o misto não deve perder pontos com essa escalação supostamente irregular do Nonato. Agora, o Comercial tem chance ainda de perder 3 pontos por conta da escalação indevida de um jogador? Exatamente. O Robson Baiano, a gente até aqui falou semana passada, ele foi escalado quando o próprio misto, naquela derrota dos 4-0, do voo atrasado, de chegar no estádio já quando a bola deveria estar rolando, o Robson Baiano foi escalado de forma irregular. Por quê? Porque ele foi suspenso por 4 jogos, mas havia cumprido só um jogo de suspensão e jogou logo o seguinte. A diretoria do Comercial alegou que não sabia, não havia sido notificada e que no site da CBF, do STJD, não havia nenhuma notificação. A comissão técnica, segunda-feira a gente conversou com o pessoal, quarta-feira aliás, conversou com o pessoal e eles também disseram que acompanharam o caso e nunca chegou a notificação. A verdade é que o Robson foi suspenso pelos 4 jogos, cumpriu apenas um, jogou, tanto que ele não jogou as últimas partidas, mas o clube só vai ser punido se algum outro clube reclamar. Parece que nenhum dos clubes se atentaram para isso, nem o próprio misto. Mas talvez se o misto perder pontos, ele irá atrás. Ou seja, ainda tem o Santos também, quem sabe, reclame para tentar justamente a classificação. Ou seja, ainda vai ter uma pequena novela aí até essa definição de quem será esse segundo classificado no grupo 2 do Campeonato Brasileiro da Série D. O Comercial que está precisando acordar também na Copa Piauí, chegando de viagem, a gente tem jogo quarta-feira em rodada atrasada. Vamos ver se os jogadores continuam no mesmo ritmo que eles estavam nos últimos jogos da Série D. Isso. Agora, desclassificado da Série D, o Comercial volta suas atenções para a Copa Piauí, onde enfrenta na quarta-feira o Parnaíba lá no estádio Monsanta, em Parnaíba, a partir das 20 horas. E já falando em Parnaíba, vamos falar de Copa Piauí, porque teve jogo ontem entre Flamengo e Parnaíba, e o Parnaíba vencendo o jogo, deixou o Flamengo empatar. Que jogo! Grande jogo no estádio Lindolfo Monteiro, num jogo de clássicos pelo Brasil inteiro. O jogo que definiu o campeonato piauiense deste ano foi outra grande partida aqui em Teresina, com 2 tempos absolutamente distintos. O primeiro tempo, que o Flamengo começou bem, passou 5, 10 minutos jogando muito bem, mas que depois foi dominado pelo Parnaíba, que chegou com muita força, inclusive surpreendendo a muita gente. Por quê? Porque o Parnaíba passa por uma série de problemas. Nessa última semana eles treinaram 3 vezes, por exemplo. Já haviam passado 2 semanas sem treinar por conta de salários atrasados, problemas aí financeiros. Como eu disse, jogo distinto. No primeiro tempo, o Parnaíba melhor, o time abriu o placar com 17 minutos, com um lançamento magistral do Fabinho, e o Tony bateu na saída do goleiro. Depois o Fabinho fez a jogada mais bonita dessa Copa Piauí, uma jogada antológica, um drible sensacional no Cleito Cearense. Até hoje o Cleito Cearense está procurando o Fabinho, cruzou na cabeça. Paradinha, hein? Uma parada de bola, passou lotado. Pisou na bola, quando o Cleito pensou que a jogada já tinha parado, o Fabinho já tinha passado, a bola já estava na cabeça do Dams, e o Dams já tinha mandado pro gol. 2-0. No segundo tempo o Flamengo voltou melhor, apesar de pegar um susto com 15 segundos do segundo tempo, com uma pancada do Fabinho que acertou o travessão. Inclusive ontem o Robson, o goleiro do Flamengo, estava um pouco out do jogo, estava fora, alguma coisa assim,
Tava meio fora do ritmo eletrizante da partida. E a reação do Flamengo aconteceu justamente nesse segundo tempo, principalmente após a expulsão controversa aí do Totônio. A gente está de longe, não sabe o que o Totônio falou pro árbitro, mas a verdade é que o Totônio reclamou de uma possível falta no Ribamar, goleiro do Parnaíba, e logo em seguida foi expulso pelo árbitro da partida. Com a expulsão, o Flamengo ganhou território, jogou, mesmo jogando com um jogador meia bomba, o Bruno Potiguar estava machucado, jogou machucado até o fim da partida. Inclusive, a gente vai correr atrás para saber a informação se ele já vai estar à disposição para a próxima partida. A verdade é que o Flamengo empatou a partida na segunda metade do segundo tempo. Primeiro aos 31, com um gol de cabeça do Marcelão, depois do cruzamento do Cleito Cearense. Inclusive, foi essa uma tônica da partida. Cruzamentos, escanteios, jogadas aéreas foi o que o Flamengo mais tentou ao longo da partida. E em duas jogadas assim, empatou. Primeiro o Cleito Cearense bateu um escanteio, a bola sobrou para ele. Ele cruzou novamente, o Marcelão desviou de cabeça e fez o gol. E depois o Jorginho bateu uma falta, o Marcelão desviou na primeira trave e o Flavinho entrou na segunda trave só escorando para dentro do gol. Bom empate aí pro Flamengo. Talvez não seja para classificação, porque jogando em casa o clube queria 3 pontos. Mas pelas circunstâncias do jogo foi um grande resultado. E o Flamengo agora chega a 7 pontos, os mesmos 7 pontos do River. Então eles dividem a liderança aí da Copa Piauí. Como se não basta, temos um Rivengo na ponta da tabela, mais disputa e mais uma competição mais acirrada do que já parecia estar. E o Parnaíba, por sua vez, chegou a 2 pontos e agora é o 4º colocado isolado, digamos assim, porque estavam 3 times empatados com 1 ponto, Comercial, Piauí, Parnaíba agora com 3 jogos e 2 pontos. E você tá falando, Manu, que tá meio embolado com River e Flamengo ali empatado, e hoje pode ficar ainda mais embolado. Por quê? Porque o River recebe o 4 de julho aqui no estádio Lindolfo Monteiro às 8 horas, 20 horas, amigo. Não é 10 horas, o Flávio tá doido. É às 20 horas, 8 horas da noite, o River recebe o 4 de julho no estádio Lindolfo Monteiro. Se o 4 de julho vencer o River, ficam empatados na primeira colocação. River, 4 de julho e Flamengo, todos com 7 pontos. Por outro lado, se o River vencer, ele se isola, aí fica mais tranquilo, mais uma rodada de tranquilidade, chega a 10 pontos e praticamente assegura vaga na próxima fase da competição. Agora só uma observação, porque ontem no estádio, o Sidney Santos ele conseguiu receber um e-mail do Sorin, ali na beira do campo, ele que estava fazendo uma belíssima transmissão com o Flávio Meirelles, ele que gosta de chamar o Flávio do comentarista da palavra jovem, a gente gosta de chamar o Meirelles do comentarista da memória fresca, né? Então, Sidney, que disse que ia escutar o programa, um abraço para você, mais uma belíssima transmissão ontem, parabéns. E Flávio, o Flamengo que estava vindo bem na Copa Piauí, começou bem os jogos, nos últimos 2 jogos acabou caindo um pouquinho de rendimento. Será que está precisando se reorganizar dentro de campo? O Canindé, que nos 2 últimos jogos vem gritando muito com os jogadores em campo, se irritando muito, pedindo um pouquinho dessa organização. O Flamengo ontem que realmente venceu, foi decisiva a expulsão do Totão e do Parnaíba para conseguir esse empate. Agora, Flávio, também foi decisivo a não participação do Zusa no campo, que bagunçou totalmente o esquema do Flamengo. O Célio caindo para a posição do Zusa, que o time ficou um pouco sem muita criação ali e sem muita velocidade para poder subir ao ataque. Verdade, ontem o Flamengo não teve o Zusa, um dos principais meio-campistas da equipe, e o Oliveira Canindé achou de mudar um pouco o esquema do 4-4-2 tradicional que ele vinha jogando, com meio-campo em losango, com 3 volantes e o Darlan chegando por trás dos atacantes. Ele armou o time com 3 atacantes, abriu o Jefferson Maranhense de um lado, abriu o Marcos Portugal do outro e o Ranielson ficou centralizado na área. Só que pelo menos no primeiro tempo, que foi quando esse time esteve em campo, o time não rendeu muito. Jogou os 5 ou 10 primeiros minutos muito bem, tentando abafar o Parnaíba no seu campo de defesa, mas depois o Parnaíba tomou conta da partida. Pro segundo tempo, inconformado, insatisfeito com o rendimento do Flamengo, o Oliveira Canindé promoveu já 3 substituições no intervalo. Entraram Laércio, o Flavinho e o Jorginho nos lugares de Marcos Vinícius, Darlan e do Marcos Portugal. As 3 modificações melhoraram, porque ele fixou o esquema com 3 zagueiros, liberou os 2 laterais, o Jorginho atacando muito pela direita, o Cleito Cearense atacando muito pela esquerda, e
teve um Flavinho apagado durante todo o segundo tempo, mas que foi decisivo, porque nos minutos aí finais marcou o gol que deu um empate pro Flamengo. Agora nós falamos ontem com o da Silva, não chegamos a tempo para colocar a sonora para viabilizar vocês escutarem. No entanto, ele disse que o time do Parnaíba, a postura dos jogadores do Parnaíba que eles vão assumir, eles vão esperar por parte da diretoria uma regularização dessa situação quanto aos salários, mas que eles vão ter a atitude de jogadores profissionais, eles não vão continuar com essa greve que eles ameaçaram deflagrar aí contra a diretoria por conta dos salários atrasados, mais que justo. No entanto, eles vão voltar a treinar normalmente, eles vão voltar para os jogos sem nenhuma ameaça desse tipo. E ontem quem esteve no Lindolfo Monteiro, inclusive um público mínimo no estádio Lindolfo Monteiro, mais uma vez, menos de 100 pessoas, não dá para ter futebol profissional em lugar nenhum do mundo com menos de 100 pessoas no estádio, que já é pequeno. O estádio Lindolfo Monteiro é um estádio com capacidade para pouco menos de 6 mil pessoas. Você olha, o jogador entra em campo, olha para um lado da arquibancada, não tem ninguém, olha para o outro, não tem ninguém, olha para o outro, não tem ninguém. Parabéns às pouco menos de 100 pessoas que estiveram no estádio, representaram 1/3 do público presente no estádio, foram cerca de 60, não, metade mais ou menos, 80 pessoas dos 160 e poucos que tinham lá. Parabéns a esses guerreiros, digamos assim, que viram o jogo, e quem pagou o ingresso e viu o jogo não se decepcionou, e viu um Parnaíba com todos os problemas que tem, jogar muita bola, com uma determinação muito grande, com um brio, tava com um brio ferido por conta dos salários atrasados, mas não levaram os problemas para dentro de campo. Jogaram de forma decente, digna, honesta, e jogaram muita bola, e o Flamengo pode levantar a mão pro céu, porque o empate veio só por conta da expulsão do Totônio, que vinha fazendo uma partida sensacional, conduzindo o meio campo ali ao lado do Alessandro, na parte defensiva, jogando muito os dois. Depois da expulsão do Totônio, o time perdeu muita força e muita liderança no meio campo. E os últimos minutinhos, vamos dar rapidinho o resultado dos jogos da Série A, porque esse final de semana foi só de clássicos. O Vasco perdeu o clássico contra o Fluminense por 1-0. No Clássico Paulista, o Palmeiras foi derrotado por 2-1 pelo Santos. A Ponte Preta venceu a Portuguesa por 2-1. Ontem também tivemos clássico no Engenhão, o Botafogo ficou no 0-0 com o Flamengo. Já no Clássico Paulistano, o Corinthians foi derrotado por 2-1 pelo São Paulo. Clássico Gaúcho, o Internacional perdeu por 1-0 pro Grêmio. E o Figueirense recebeu o Coritiba e venceu por 3-1. Clássico Mineiro, cheio de emoções, Cruzeiro e Atlético Mineiro ficaram no 2-2. Só corrigindo aqui, Fluminense 2, Vasco 1. E em Pernambuco, o Sport e Náutico não saíram do empate sem gols. O Bahia ficou no empate em 1-1 com o Atlético Goianiense. E a classificação tá com o Atlético Mineiro em primeiro com 43 pontos e o Fluminense em segundo com 42. Grêmio em terceiro com 37, Vasco em quarto com 35. O São Paulo vem em quinto, Internacional em sexto com 31 pontos cada. Botafogo em sétimo e Cruzeiro em oitavo com 28 pontos. O Flamengo em nono e o Santos em décimo com 26 pontos. Náutico em 11º e Corinthians em 12º com 24 pontos. A Ponte Preta vem em 13º com 23 pontos e a Portuguesa em 14º com 22 pontos. Curitiba em 15º com 19 pontos e Bahia em 16º com 17. E na parte de baixo da tabela, o Palmeiras em 17º e o Atlético Goianiense em 18º com 16 pontos. Sport em 19º com 15 pontos e o Figueirense em 20º com 14 pontos. Esses foram os jogos do final de semana da Série A. Os outros jogos a gente coloca hoje na fanpage, todos os resultados de campeonatos. E é isso. O programa de hoje terminou, chegou ao fim o programa apresentado por ela, Emanuele Madeira. E por ela, Neila do Rego Monteiro, com a participação especialíssima do nosso comentarista da Memória Fresca, Flávio Meirelles. O programa que é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Amanhã às 11 horas nós estamos de volta aqui na 96,7, então sintonize. Muito obrigada pela companhia e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.
Observatório da Imprensa, diariamente à 13h, aqui na sua FM Universitária 96,7. A sua FM Universitária está aqui para ouvir suas sugestões de pautas. Para entrar em contato conosco, basta enviar e-mail para radiofmuniversitaria@hotmail.com. Repetindo, radiofmuniversitaria@hotmail.com. A gente espera seu contato. Sesc apresenta Projeto Sonora Brasil, edição Sotaques do Fole. Terça, dia 28 de agosto, no Palácio da Música, apresentação do Concerto Duo, com os acordeonistas Toninho Ferragutti e Bebê Kramer. Entrada franca. Terça, 28 de agosto, no Palácio